O preço da carne bovina continua subindo aqui no Brasil pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com o IPCA divulgado pelo IBGE. E o corte que mais encareceu foi o patinho, uma carne muito consumida pelos brasileiros. Se a gente pegar uma bandeja, olha só, de 282 gramas, está saindo R$ 13,95, ou seja, o quilo do patinho sai mais do que R$ 50. Teve alta de 15,43%, seguido então do corte do acém. Olha, essa bandeja de quase 1 quilo está saindo R$ 37,59, depois o peito e, por último, o lagarto comum. Com esses preços nas alturas, né, o que a senhora tem optado mais por fazer? Esses preços nas alturas? Você faz, no caso, frango, peixe, ovos, você faz torta, você faz bastante salada, então você vai trocando, né?